tudo bom? O assunto de hoje é um pouco diferente, estou aqui para falar sobre vida saudável, educação alimentar. Na verdade, o tema desse vídeo é o que eu aprendi ao longo desses 2 anos e um pouquinho de educação alimentar. Pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, eu estava bem acima do meu peso e tal. E aí quando eu decidi emagrecer, eu decidi que seria de uma forma saudável, praticando atividade física, fazendo reeducação alimentar, porque eu sempre fui contra fazer dieta, algo que não dava certo pra mim e algo que eu não acredito. Eu acho que ninguém tem que ficar a vida inteira sem comer alguma coisa, sabe? Eu acho que dá pra fazer substituições, dá pra arrumar alternativas mais saudáveis e também dá pra você abrir exceções de vez em quando, sabe? Ninguém... Acho que... eu sou muito assim, tenho um pensamento meio relax, assim, sobre isso. Então eu encontrei na reeducação alimentar alguma coisa que funcionou pra mim, na verdade, né? E que eu conseguisse manter ao longo de um período maior. Na verdade, eu quero manter pra minha vida inteira essa reeducação alimentar. Eu falo isso porque a reeducação alimentar, ela é um exercício diário, sabe? Não é assim, acordei, vou deixar pra trás todas as besteiras que eu comia antes e vou partir pra uma vida mais saudável. Não é assim, são pequenos passos, pequenas mudanças que a gente vai adaptando ao nosso dia a dia, que vão funcionando e que a gente vai percebendo, que a gente fica melhor, que a gente fica mais saudável, que a gente se sente bem. Enfim, essas coisas. Eu acredito que você mudar o seu pensamento em relação à comida, você se reeducar, reeducar a sua alimentação, é a grande chave para o emagrecimento de sucesso. Porque depois você muda a sua mente, gente, é algo assim que acontece naturalmente, sabe? Eu sei que parece clichê falar isso e tal, mas eu acho que é algo que realmente funciona. Porque de nada adianta fazer uma dieta restritiva, emagrecer bastante, ou então fazer uma cirurgia, sei lá, de redução de estômago, lipoaspiração ou qualquer outra plástica, e se você não mudar a sua relação, sabe? Se você não pensar de uma outra forma, se você não se reeducar realmente. Eu falo isso porque eu já, quando eu era mais nova, já fiz dieta e me frustrei porque... você emagrece um pouquinho hoje e amanhã, nossa, você engorda de novo. E quando eu resolvi emagrecer, eu queria que fosse algo que eu conseguisse manter por um bom tempo. Eu adoro comer, sério, de verdade, adoro comida. Eu acho que a comida, além dela dar prazer pra gente, ela é uma maneira da gente socializar. A gente socializa indo no restaurante com a família, ou indo num barzinho com amigos. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado pra a comida não virar a nossa válvula de escape, porque isso acontece também. Muita gente desconta, sei lá, ansiedade, frustrações, infelicidade na comida. E não é legal, né? Não é o ideal que a gente faça isso. Comida ela dá prazer, mas vamos balancear, vamos também procurar opções saudáveis. E eu tava pensando nisso outro dia que eu fui ao mercado, porque eu sempre faço as compras aqui de casa, eu adoro ir ao mercado, gosto de ler embalagem e tal, e eu me dei conta de como a minha alimentação mudou e como minha vida mudou e como minha relação com os alimentos mudou também desde que eu resolvi buscar uma vida mais saudável. Eu falo isso porque quando eu vim morar em São Paulo, eu vim morar com meu namorado e era muito engraçado nessa compra do mercado porque era congelados, lasanha de micro-ondas, nuggets, era refrigerante, pão branco, embutidos, alimentos processados, a gente comia muito açúcar, a gente fazia bastante fritura em casa, então era uma compra assim, com muita besteira, sabe? A gente comia pouca coisa saudável. Hoje a minha compra ela é completamente diferente, eu não compro nada do que eu comprava antes, sabe? Isso é muito doido. E isso foi acontecendo naturalmente. Quando eu resolvi emagrecer, quando eu resolvi fazer reeducação alimentar aliado à atividade física, eu tava morando com a minha mãe. Eu lembro se vocês se lembram disso, mas eu tava compartilhando no blog tudo isso. E minha mãe, ela não tem assim o mesmo estilo de vida que eu, de alimentação. A minha mãe, ela faz coisas que são práticas. Na verdade, ela nem gosta de cozinhar, pra ser bem sincera, quem cozinha mesmo é o marido dela. E quando eu fui pra lá, eu que ia ao mercado comprar minhas coisas, sabe? Porque eu acho importante a gente ter esse contato com a comida, essa pesquisa, esse conhecimento mesmo, sabe? Essas trocas que a gente pode ter, isso é super importante. Então,
eu acabei gostando de pesquisar sobre o assunto, acabei gostando de ir atrás sobre alternativas de alimentos mais saudáveis, e eu faço isso até hoje. Então, eu cheguei à conclusão que eu mudei muito ao longo desse tempo, e por isso eu queria compartilhar as coisas assim que mais assim foram diferentes, né? Então, já que eu tô falando de mercado, as escolhas do mercado foram assim o que mais mudou na minha vida depois da educação alimentar. Hoje eu compro cereais integrais, compro coisas mais light, sempre leio a embalagem, porque, gente, não adianta tá escrito lá integral se não for integral de verdade. Então eu sempre leio o rótulo, a composição dos produtos. Uma forma fácil de você saber se aquele pão que você está comprando é integral é você ler a composição dele. Se o primeiro ingrediente for farinha de trigo enriquecida, ele não é integral, tá? Ele é meio integral. Então eu sempre vejo farinha de trigo integral, aí eu compro. Essas coisas assim, tenho dado mais preferência a coisas orgânicas. Infelizmente no mercado vegetais orgânicos, frutas orgânicas são bem caros. Então assim, eu compro algumas coisas, eu fico às vezes com dó, não devia ficar com dó, mas eu fico com dó porque é muito caro, a diferença é astronômica. Agora eu moro perto de uma feira orgânica, aqui no Parque da Água Branca, acho que acontece de terça, quinta e terça, sábado e domingo, então é uma alternativa super boa porque ela não é caro, a diferença assim, R$1, R$2 a mais da feira comum. E é isso, sabe? Eu aprendi a fazer escolhas mais saudáveis. Eu tento sempre ir pro lado saudável da coisa. Sempre tento buscar iogurte desnatado no mercado. Sempre tento, sabe, realmente fazer essas substituições. O que eu comprava antes eu não compro hoje. Dou preferência a suco, chá, tudo sem açúcar. Não tem açúcar na minha casa, é só adoçante. Não entra a fritura aqui em casa de modo algum. Então, são coisas assim, a compra do mercado ela ficou extremamente assim, discrepante do que era antes, sabe? É muito engraçado ver como as coisas mudam, né? A gente busca novos caminhos, novas alternativas. Outra coisa muito interessante da reeducação alimentar que mudou muito foram as substituições inteligentes. Eu falo isso porque a minha mente, como eu falei, eu sempre tento pelo lado light da coisa, sabe? Não que eu não coma besteira, gente. Eu como besteira, né? Caso contrário, eu já estaria com o corpo que eu quero há muito tempo. Mas eu falo disso porque quando eu vou em algum lugar, assim, ou então, por exemplo, eu peço pizza em casa, eu dificilmente peço, sei lá, uma pizza normal, sabe? Tem pizzarias hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, que tem massa integral, que tem recheio light. Então, vou pedir uma pizza, então vou tentar procurar uma marca que tenha esse tipo de massa, um recheio mais leve, sabe? Se eu vou numa hamburgueria e não tava planejando ir na hamburgueria, vou lá, peço, sei lá, uma opção mais saudável, um hambúrguer vegetariano e tal. Óbvio que tem dia, sei lá, você vai numa hamburgueria, hoje eu tô com vontade de comer hambúrguer. Então peça um hambúrguer, sabe? Comer uma vez ou outra não é um problema. O problema é você fazer aquilo uma rotina. Quando eu mudei pra São Paulo, eu tomava, acho que quase todos os dias, frappuccino no Starbucks, e do tamanho grande. Então assim, é uma bebida cheia de gordura, porque vai leite integral, vai chantilly, vai essência com açúcar. Então assim, era uma bebida extremamente calórica, sabe? Eu continuo adorando o frappuccino do Starbucks, só que hoje em dia eu peço uma versão mais light, eu peço uma versão com leite desnatado, sem chantilly, peço essência sem açúcar. Então assim, são opções que tem dentro assim, das coisas que eu gosto pra comer mais vezes e não ficar, sei lá, com peso na consciência, sabe? Além disso, a gente ter um controle maior assim da nossa dieta e tal, ajuda muito a gente ter uma saúde melhor, a gente ter um cabelo melhor, uma pele melhor. Então são várias coisas que acabam influenciando na nossa saúde, sabe? Então eu sempre faço escolhas saudáveis. Antigamente eu ia, sei lá, no mais gordinho possível, sei lá, na coisa mais calórica do cardápio. Hoje eu vou mais na parte light da coisa. Outra coisa muito legal da reeducação alimentar foi descobrir novos sabores. Eu adoro pesquisar sobre comida, então eu adoro pesquisar receitas diferentes pra fazer. Então eu acabei descobrindo outras coisas super gostosas e saudáveis, sabe? Aprendi a comer quinoa, que eu adoro. Aprendi a fazer algumas coisas assim,
sabe, mais diferente, realmente com novos sabores. Porque antigamente, quando eu mudei para São Paulo, eu comia só coisa congelada. Então assim, comia sempre a mesma coisa e não provava outras coisas. Eu nunca fui fresca pra comer, sempre comi de tudo, sabe? Mas eu não havia outras opções, eu era preguiçosa, então eu fazia só a comida mais calórica mesmo e o que fosse mais prático. Hoje não, hoje eu procuro aliar os dois, a praticidade e também a questão saudável da coisa. E já um gancho nisso é que eu acho que eu aprendi a cozinhar coisas novas. Eu sempre gostei de cozinhar, sempre. Não de ter a obrigação de cozinhar, sabe? Ter que cozinhar todos os dias é um porre. Isso ninguém gosta, eu acredito, sabe? Mas pegar um dia e fazer uma coisa diferente, sabe? Uma coisa assim. E eu sempre gostei. Quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, eu chegava do colégio e ia pra cozinha, pegava aqueles livros de receita da União, sabe? E testava cada dia uma receita diferente. Então é algo que eu sempre gostei, minha mãe incentivou, sempre tive esse interesse. Então eu adoro cozinhar e adoro pesquisar sobre receita. Justamente isso, foi uma coisa muito interessante da reeducação alimentar, que eu me dispus a procurar novas receitas, a fazer novas receitas e testar coisas diferentes, sabe? E eu adoro. E por último, acho que o mais importante dessa reeducação alimentar foi realmente ter entendido o rótulo das coisas, sabe? Prestar mais atenção no que eu consumo. A gente é bombardeado todos os dias com novidades da indústria alimentícia. Todo dia tem um iogurte novo, um cereal novo, um biscoito novo. Todo dia tem uma coisa diferente. E a gente às vezes não pra ler o que a gente está consumindo, sabe? Isso é muito importante. Hoje em dia eu dou muito valor às coisas. Eu leio bem, eu vejo se aquilo realmente vai funcionar pra mim, se realmente aquilo vai me fazer bem, sabe? A gente, como eu falei, todo dia tem novidade. A gente às vezes fica meio perdida, fica, vou testar, é bom, é prático. E às vezes a gente só tá prejudicando a nossa saúde. Então, entender o rótulo, prestar mais atenção nessas coisas, foi algo assim que fez muita diferença na minha vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu sei que não é fácil mudar os hábitos alimentares, sabe? É muito difícil. É mais difícil ainda quando, sei lá, eu entendo quando mães falam, acho muito difícil mudar junto com a minha família, porque é um passo de cada vez, sabe? Eu acho assim, se você tem interesse em emagrecer, se você tem interesse em melhorar a sua saúde e melhorar os seus hábitos alimentares, vá com calma, um passo de cada vez. Sei lá, corta o refrigerante, troque pelo suco, tenta, sei lá, comer um arroz integral ao invés do arroz branco, sabe essas pequenas coisas? Tente fazer legumes de uma outra forma, vegetais de uma outra forma, sabe? Pesquise, não tenha preguiça de pesquisar novas receitas e de botá-las em prática. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você curtiu esse novo tema aqui no canal, não esquece de dar um joinha pra mim, pra saber que vocês gostaram. E aproveita pra se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrita. Um super beijo e até a próxima. Tchau!